Você sabia que o Brasil, em seus anos dourados de crescimento, escolheu um caminho que até hoje dita o nosso destino logístico? Em 1950, o lema era 50 anos em 5, e a aposta foi em rodovias. Parecia rápido, eficiente, moderno. Mas e se essa escolha, feita há décadas, estiver custando caro para o seu bolso e para o futuro do país? Enquanto o mundo avança com a eficiência dos trilhos, o Brasil se vê refém de um modal que consome mais, polui mais e nos deixa vulneráveis. A greve dos caminhoneiros em 2018 não foi um acaso, foi um grito de alerta. O país parou, e se o caminhão para, o Brasil trava. Mas qual a relação disso com você? Tudo. Os produtos chegando mais caros no supermercado, a dependência do diesel, tudo isso é consequência direta da infraestrutura que escolhemos ou que nos impuseram. Será que é tarde demais para mudar o rumo? Ou será que os trilhos do passado podem ser a chave para um futuro mais eficiente e econômico? Fica comigo que nos próximos minutos vamos desvendar por que o Brasil tem um rodoviarismo crônico e se existe esperança para quem sonha com um país sobre trilhos. Nos anos 1950, sobretudo no governo Juscelino Kubitschek, houve uma forte prioridade em crescimento rápido. O lema de JK era 50 anos em 5. As rodovias permitiam obras mais rápidas, mais visíveis, para ligar cidades, promover acesso, gerar empregos. Segundo técnicos do IPEA, construir estradas de terra era mais rápido do que ferrovias, cujas obras exigem tempo, geografia propícia, mão de obra especializada, passagem por terrenos difíceis, etc. Além disso, houve forte lobby eleitoral, político e econômico por rodovias. Fabricantes de automóveis, empresas de transporte rodoviário, setores que dependem do caminhão, todos tinham mais incentivos para a expansão de estradas. O site da Mobilize deixa isso bem claro. Esse perfil rodoviarista foi consolidado com décadas de políticas públicas favorecendo o asfalto. A malha ferroviária herdada do século XX era focada em setores específicos, mineração, cargas pesadas como minério e produtos básicos, e muitas linhas são antigas, desconectadas ou usadas apenas para exportação. Não havia uma trama densa interligada que permitisse capilaridade para diversos tipos de cargas e regiões. Mas afinal, o que trilhos oferecem? Custo por tonelada-quilômetro muito menor, o transporte ferroviário em trechos longos consome menos combustível por tonelada transportada, precisa de menos manutenção operacional, permite composições mais longas. Segundo dados do ILOS, o rodoviário custa R$ 216 mil por TKU, tonelada-quilômetro útil, enquanto o ferroviário custa cerca de R$ 38 mil. Menos impactos ambientais, menor emissão de gases por tonelada transportada, menor desgaste de estradas, menos acidentes graves, menor consumo de insumos como asfalto, óleo diesel, etc. Maior eficiência logística para longas distâncias ou quando há volume grande e regular. Portos, agroindústrias, mineração poderiam se beneficiar muito de rotas férreas mais integradas. E por que o Brasil não desenvolveu mais os trilhos? Custo inicial de implantação muito alto, construir ferrovias exige negociar terras, preparar o terreno, comprar trilhos, construir pontes e túneis, locação ou compra de locomotivas modernas, sistema de sinalização, manutenção especializada. Comparativamente, a estrada pode começar simples, expandir aos poucos, ser pavimentada ou não. Geografia, extensão territorial e densidade populacional desigual. Temos um país grande, com muitas áreas de baixa densidade, longas distâncias sem demanda concentrada, regiões remotas que tornam o custo-benefício de construir trilhos menos atrativo no curto prazo. Fragmentação histórica e institucional. Nem sempre há continuidade de políticas, orçamento ou vontade política para a ferrovia. O Brasil tem décadas de atraso em investimentos ferroviários, abandono de linhas, falta de manutenção. A Agência Brasil deixa claro que apenas 0,65% do PIB é investido hoje em infraestrutura de transportes. O ideal seria algo perto de 2% do PIB para a modernização. Barreiras regulatórias, jurídicas e de concessão. Leis, desapropriações, licenças ambientais, regulação de concessões, integração entre estados, tributos e tarifas que penalizam quem tenta usar ferrovia em ligações intermodais. A malha existente é insuficiente e muitas vezes não conectada.
Muitos ramais ferroviários não levam até onde as cargas realmente nascem ou precisam chegar. Existe o problema da última milha para o caminhão, o qual ainda é indispensável para levar carga de pontos de produção até os trilhos, ou dos trilhos até o destino final. E quais as consequências desse rodoviarismo? Custo Brasil elevado. Com transporte caro, produtos exportados ou produzidos internamente ficam menos competitivos. O frete mais caro acaba encarecendo alimentos, bens de consumo, agroindústria, etc. Congestionamentos, desgaste de rodovias, acidentes, poluição. Caminhões são uma das maiores fontes de poluição no transporte de cargas. Estradas mal conservadas elevam o custo de manutenção, tempo de viagem e risco de acidentes. Dependência de óleo diesel, vulnerabilidade a crises de combustível, flutuações de preços internacionais de petróleo. Logística ineficiente que se reflete em perdas, atrasos, estoques mais altos, uso de frota excessiva para compensar déficits. Em maio de 2018, o Brasil parou, literalmente. A greve dos caminhoneiros, deflagrada por causa do aumento no preço do diesel e da insatisfação com o modelo de frete, revelou uma fraqueza enorme do nosso sistema logístico, a dependência quase absoluta das rodovias. Durante 11 dias, estradas foram bloqueadas em todos os estados. Faltou combustível, alimentos estragaram antes de chegar ao destino, fábricas interromperam linhas de produção, hospitais ficaram no limite de estoques de medicamentos. Segundo dados do governo federal, o prejuízo para a economia foi superior a 15 bilhões de reais em poucos dias, sem contar os danos indiretos, como contratos suspensos, perdas de exportação e queda de arrecadação. Esse episódio mostrou algo muito claro. Quando o caminhão para, o Brasil trava. Dependemos dele para abastecer desde o supermercado da esquina até portos e aeroportos. Nenhum outro modal foi capaz de segurar o impacto porque em muitas regiões simplesmente não existe alternativa. Agora, pense criticamente. Se tivéssemos uma malha ferroviária mais estruturada, interligando polos agrícolas, zonas industriais e portos, o cenário poderia ter sido outro. O transporte de grãos, combustíveis, produtos de grande escala poderia continuar fluindo nos trilhos mesmo com paralisação parcial dos caminhões. Países como os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, conseguem amortecer crises desse tipo porque contam com redes de trens que cruzam o território e garantem redundância logística. Além disso, um sistema mais diversificado reduziria o poder de paralisação de um único setor sobre toda a cadeia produtiva. A greve foi legítima na pauta dos trabalhadores, mas mostrou que o monopólio do caminhão sobre o transporte brasileiro é um risco econômico e estratégico. Essa lição deveria ter impulsionado políticas robustas para expandir a ferrovia e o transporte hidroviário. Alguns projetos surgiram depois, mas, passados anos, a dependência continua grande. Se nada for feito, qualquer nova crise, seja política, econômica ou de abastecimento, pode colocar o país novamente de joelhos. Mas temos movimentos para mudar este panorama caótico. O modal ferroviário começou a mostrar sinais fortes de reação. Em 2024, segundo informação do Ministério dos Transportes, as ferrovias transportaram 150 milhões de toneladas úteis de carga geral. Número recorde e, juntando carga geral e minério de ferro, foram mais de 540 milhões de TU, um crescimento de 1,83% sobre 2023. Isso mostra que há demanda para usar mais trilhos, não é teoria. No âmbito federal, o governo prevê para 2025 16 leilões, rodovias e ferrovias, com investimentos estimados de 161 bilhões de reais. É um movimento de alto risco, alto custo, mas pode ser parte da solução se for bem executado. A Agência São Paulo cita que no programa SP nos Trilhos, lançado em 2024, temos mais de 40 projetos para transporte de passageiros e cargas, TIC, VLT, metrô, linhas urbanas. O plano prevê 194 bilhões de reais em investimentos e mais de 1.000 quilômetros de novas malhas ferroviárias ou expansões dos trilhos. Isso sinaliza que há vontade política e capacidade de investimentos regionais. Por outro lado, apesar desses avanços, o investimento federal direto nas ferrovias ainda é desproporcionalmente menor que nas rodovias. Um exemplo, em 2023, dos 13,7 bilhões aplicados pelo governo em infraestrutura de transportes, 12,7 bilhões foram para rodovias, e o setor ferroviário ficou com uma parcela bem menor. E o que falta para que os trilhos deixem de ser secundários?
Planejamento integrado e de longo prazo, políticas que durem governos, que integrem estados, municípios, setores produtivos. Investimento maciço em infraestrutura logística, não só construção de trilhos, mas manutenção, integração com portos, terminais, armazéns, rede de comunicações, digitalização. Regulação e incentivos corretos, autorizações mais ágeis, regimes fiscais favoráveis, parcerias público-privadas bem estruturadas, ajuste das tarifas e do modelo de concessão para tornar competitivo o uso de trilhos. Maior participação de capitais privados, mas com segurança jurídica e contratos transparentes. Se o Brasil conseguir superar os obstáculos, é possível imaginar um futuro em que quase metade do transporte de cargas seja feito sobre trilhos. Menor custo, menor poluição, mais eficiência. Mas isso depende de escolhas. Onde investir, como regular, quem vai pagar e em quanto tempo. Se você achou interessante, deixe nos comentários. Você acha que o Brasil vai seguir rodovias ou vai dar espaço de verdade para trilhos nos próximos 10 a 20 anos? Curta o vídeo, compartilhe com quem reclama dos preços altos ou do frete caro. Tudo isso impacta o seu bolso. Acredite. Um forte abraço e nos vemos em breve.